Salve, salve, cultureiros! Estamos começando mais um podcast Cultura Milanesa aqui no Renderizando Estúdio, trazendo para você o melhor da cultura brasileira, da literatura aos games. Antes da gente começar e apresentar as duas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje para falar com a gente, não abrimos a câmera ainda para te mostrar quem é, mistério. Eu quero pedir o seu like logo no início do podcast. Cada vez que você aperta o botão aí, chegue mais alguém muito parecido com você, a gente quer você e essa pessoa parecida contigo aqui com a gente curtindo também, beleza? Então, dedo no like, comenta. Viu alguma coisa interessante? Compartilha, isso ajuda muito a comunidade a crescer. Aí embaixo você também tem apoia-se da gente. R$ 5 você mantém essa estrutura toda funcionando para trazer qualidade para você. Olha só o Renderizando Estúdio que está trazendo. Então, manda ver no apoia-se. E vai comprar na Amazon também. Tem link aí, compra qualquer coisa. Só clicar no link e compra o que você for comprar lá. Não muda nada no preço do teu produto e ajuda a gente também. Beleza? Abrindo aqui agora, eu vou pedir um salve delas. Thaís Santana e Laura Torres aqui no podcast. Mande seu salve inicial aos cultureses. Salve, salve, cultureiros! Estamos por cá, muito feliz de estar por aqui. Salve, salve, cultureses! Feliz demais de estar aqui junto com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai fazer um momento estilo Roda Viva. É aquele momento um pouco constrangedor, porque a câmera está em vocês, mas quem está falando sou eu, então você não sabe fazer. E a gente vai falar um pouquinho da bio de vocês, né? Um pouquinho ali de quem são, né? Então vamos lá, vamos começar com Thaís, né? Thaís Santana. Considerada uma das principais lideranças na promoção de tecnologia na periferia pelo G20, Thaís Santana é apresentadora, palestrante, empreendedora social e ativista pelos direitos humanos, negritudes e vida na favela. Fundadora do Instituto Futuron, iniciativa que atua na democratização do acesso de jovens e adultos da vulnerabilidade ao mercado de trabalho tecnológico. Tem se dedicado em promover inovação. Com alcance para mais de 10 mil pessoas em suas redes sociais, ela compartilha conhecimento sobre tecnologia, empreendedorismo, economia criativa, liderança e diversidade. Batemos perto? É isso? Batemos perto, é isso. É esse pouquinho. É esse pouquinho, né? Laura Torres. Laura Torres é doula, educadora popular e ativista, idealizadora e diretora executiva do Espaço Gaia, onde atua nos eixos da saúde, gênero e clima. Na Associação Espaço Gaia, hoje, ela conta com 2 diretoras, contando com a própria, uma estagiária de assistência social, uma estagiária de psicologia e acolhem hoje 90 adultos e 120 crianças, galera. É isso? Doideira. É isso mesmo. Tá dormindo, não? Sendo bem sincera, tá um pouco difícil, mas... Então, beleza. Então, introduções feitas aí, apresentações feitas, vamos começar o papo agora. Geralmente, como é a primeira vez que a gente está trazendo vocês no Cultura, Thaís já fez uma entrevista anterior, né, falando um pouquinho da Futuron. Vamos traçar um perfil inicial para a galera, que eu quero, na verdade, ainda antes do trabalho de vocês, a pessoa. Né? Então, Thaís primeiro. Fala um pouquinho da Thaís, e aí, Thaís já conviveu muito comigo na rua ali, na nossa área ali, na Covanca e tal. Corremos muito na rua juntos, mas conta dessa criança, conta de você, um pouquinho do seu perfil. Aí pode ir chegando ao final aí de como você encosta na Futuron, nesse desejo de fazer pela comunidade, mas fala de você, da pessoa. Por onde você andou? Cara, eu sou uma pequena sonhadora, assim, né? Esses dias eu tava comentando com o pessoal lá no Futuro mesmo, que era muito importante a gente voltar pro nosso eu criança, né? E eu fiquei fazendo esse trabalho de voltar pro meu eu criança, eu acho que dá pra compartilhar um pouquinho sobre isso aqui. Olhando pra Thaís, né, lá, que ficava correndo pela rua, né, que a gente, né, se encontrava ali pelas vielas ali, né, do Complexo da Coruja, eu acho que eu sempre fui muito sonhadora, né, e sempre prestei muita atenção naquilo que eu podia fazer para mudar a realidade. Eu acho que isso sempre foi muito do meu cotidiano, porque eu tinha uns pais que ficavam sempre falando para mim assim: olha, se quer mudar de vida, tem que estudar. Se não quer continuar aqui, tem que fazer por onde. E eu sempre fiquei arquitetando desde criança o que eu poderia fazer, ou para criar possibilidade para mim, ou para criar possibilidade para minha irmã. Eu acho que eu sempre pensei muito nela também, cara, o que eu posso fazer para ajudar ela? E ela era mais velha, né? Então é um cenário um pouco diferente. Então acho que a Thaís ela é muito sonhadora, a Thaís ela pensa muito no próximo. A Thaís ela é uma mulher preta, periférica, uma mulher que sente muito, né, na dor, a dor da favela, a dor da comunidade, né? Uma mulher que assim, quer fazer a diferença, seja ela qual for, num abraço, numa palavra, ou então em democratização de acesso à educação de pessoas, porque a educação mudou minha vida e pode transformar a vida de outras pessoas também. E aí nasce o Futuro On. Tudo isso começa a partir de um sonho mesmo. Durmo, acordo, vejo um espaço. Que é isso? Né? Que espaço é esse? E passa-se a pandemia, passa-se todo esse processo e
eu acabo tendo a oportunidade de trabalhar num projeto parecido na empresa que eu atuo hoje, a Way2 Technology, uma empresa de tecnologia. Cara, que incrível! Vou levar toda essa metodologia que eles estão dando oportunidade, fazendo trabalhos com outras, né, empresas que promovem educação, para o Complexo da Coruja. E aí nasce a sementinha do Futuro On e a gente está há 3 anos carregando outras sementinhas para outras pessoas, potencializando elas através da educação. Perfeito, perfeito. Laura Torres. Quem é a Eu Laura sempre Torres? faço esse processo de lembrar quem sou eu, que eu acho que é muito importante. Eu tenho uma amiga minha que recentemente ela passou para ser presidente do Clima na COP, né, da juventude. E ela falou assim comigo: nossa, amiga, eu tenho muito medo de perder quem eu sou. E aí eu fiquei, caramba, é muito louco, porque a gente tem muito esse medo, ainda mais quando a gente alcança certos espaços. Eu venho numa família muito matriarcal. A maioria das minhas referências são mulheres. Tenho poucos homens dentro da minha família, a única referência de homem que eu tinha era do meu avô. E a gente sempre foi muito do cuidado. E aí eu costumo falar que a minha família parece muito um grande aldeamento mesmo, porque não existe a criança que é filha de tal pessoa. Existe a criança que é filha de todo mundo cuida daquela criança. E esse processo ele foi muito importante para a minha construção mesmo de Laura. Depois de algum tempo, eu me formei doula, e aí a doula é uma profissional que atua no parto, no pós-parto, antes do parto, com a educação perinatal. A doula pode ser acompanhar parto, mas a doula também pode não acompanhar parto, só dar aula, enfim. E aí eu me formei doula muito sem saber, assim, tipo, por que que eu veio isso? Todo mundo pergunta pra mim até hoje, assim, Laura, por que que você resolveu ser doula, assim, tipo, acompanhar parto? E aí eu falo, cara, eu não sei, mas foi uma coisa que veio muito assim de dentro de mim. E aí, depois de muita pesquisa da minha família, eu descobri que minha família tinha parteiras. Então, talvez seja uma resposta de algo que eu achava que era por nada. E aí seja realmente essa construção de ancestralidade mesmo da minha própria família, assim, continuar esse legado. E eu esbarro na Gaia muito a partir daí, né? Eu sou de São Gonçalo, com muita felicidade de ser daqui, assim, eu falo que eu amo a minha cidade, verdadeiramente. Sou do Catarina, nasci, sou criada até hoje no Catarina. E quando eu me formei doula e voltei para São Gonçalo, porque eu ficava muito tempo no Rio, eu queria trabalhar em São Gonçalo com doulagem. Eu queria acompanhar as pessoas e poder entrar dentro da maternidade de São Gonçalo. Sendo que isso não me foi dado como direito, mesmo sendo um direito desde 2016. E aí isso não foi me dado como direito, e aí eu comecei a, nessa época eu atuava dentro da prefeitura, trabalhava num posto de saúde, eu escutava muitos casos de violência obstétrica, assim, absurdamente. E aí com isso começou a me deixar nervosa, falei assim, gente, que negócio não é normal isso aqui que está acontecendo com essas pessoas. E aí, quando eu conversava com elas, eu via que elas não tinham informação nenhuma. E aí começou a minha inquietação de eu preciso falar com essas pessoas o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. E aí o Espaço Gaia, ele começa de uma maneira muito orgânica, assim, nunca foi nem intenção que ele existisse. Nunca foi, tipo assim, esse lugar de vou construir algo. Não, ele foi me jogado, assim, construa isso daqui. É, Eu já tinha começado a fazer pesquisa sobre a área de violência obstétrica dentro de São Gonçalo, já estava fazendo algumas fiscalizações com alguns mandatos progressistas da cidade. E uma amiga minha que atua lá no Lixão de Itaoca há 12 anos. Tamires? Tamires. Tamires. A Boa. Tamires chegou e falou: pô, Laura, tô sem professor para dar uma aula tal. Tu topa dar essa aula aqui? Eu falei, cara, mas eu vou falar o quê com elas? A cara fala, ela falou assim mesmo, cara, fala aí do seu trabalho, esses negócios aí de violência que tu fala. É o jeito dela mesmo falando. Beleza, então, vou fazer isso. E aí eu fui, cheguei, a gente não tinha sede na época, né? Então todo mundo sentou em volta de uma árvore, sentamos lá no chão, na canga, sem muitas coisas, e aí eu comecei a conversar sobre violência obstétrica. E aí quando eu fui vendo, a maioria delas tinham passado por isso. Aí a Gaia, ela surge nesse momento, onde uma das pessoas da comunidade chega para mim e fala: eu preciso que você esteja aqui mais vezes. Porque eu ainda tenho acesso a algumas informações, mas a maioria daqui não tem.
Então eu preciso que você venha para cá mais vezes. E aí eu começo a ir para lá toda semana, ainda sem sede, fazendo a roda embaixo da árvore. Muito nesse Incrível. intuito de levar informação sobre direitos básicos para uma galera que realmente assim não tem informação. A informação não chega ali dentro daquele território. Cara, e com uma canga em volta da árvore. Aham, bem Paulo Freireana. Não, e você vê que é incrível, né? Porque às vezes você tem eventos milionários com mega estrutura e vazios, né? Vazio. E aí, naquele momento, com uma árvore, né? E cangas, você mudou tudo ali. Mudou a vida de todo mundo. Isso é. E a gente acabou. Foi até legal que a gente entrou já nas origens, né? Do Espaço Gaia. E aí, nas origens do Futuron, você parou no teu desejo dessa coisa de, pô, eu quero transformar, eu quero cuidar. E aí, como é que isso vira? Você falou que a sua empresa já foi o link direto para você fazer na Futuron, levar a metodologia, né? Sim. Mas, de fato, como é que a Futuron, ela toma forma, assim? Como que você desenha ela? E ela agora tá aqui. Foi com a Canga também e... Vambora, vamos Eu fazer. tô diferente do que ela tá trazendo, porque assim, quando tu cuida de uma mulher, acho que é uma revolução que você tá fazendo. Total, muito incrível o trabalho. Tô admirada. E o Futuron, assim, ele não nasce com estrutura também, mas não começou numa canga, até porque é tecnologia, a gente precisa de computadores. E, de novo, entra no meu caminho a Way2, a empresa que eu trabalho. Eu começo a fazer postagens em Instagram falando sobre, né, o projeto. Ainda não tinha nada. Eu só estava trazendo conhecimento. A tecnologia pode mudar a tua vida. Daí fazia posts assim. E aí, de novo, entra a Way2 nesse caminho e promove a doação de 5 computadores para a gente começar todo o trabalho de educação tecnológica com letramento digital para crianças e adolescentes no Complexo da Coruja. Não tinha o espaço e a gente recorre a quem? A parcerias. E é por isso que eu acho que a gente, né, aqui precisa se conectar também. Por quê? Social, se tu não faz trabalho em rede, você morre no meio do caminho, né? E aí outras parcerias sociais dentro do Complexo da Coruja de projetos de esporte me fizeram ter um primeiro espaço para poder começar a trazer nossas aulas, nossa metodologia e começar essa sementinha de transformação. Ficamos compartilhando espaço por quase um ano até ter o nosso próprio espaço, a nossa própria sede e andar um pouco mais sozinho, né? No sentido de ter o nosso próprio espaço, mas sempre trabalhando em rede com os projetos que atuam na localidade. E o Futuron, por exemplo, o que que acontece lá? Vamos dizer assim, entrei no Futuron, eu aprendo criar jogo, eu aprendo programar, como é que é, assim? Boa. Você entra na Futuron, primeiro você aprende o letramento digital. A maioria das pessoas que entram dentro do projeto não sabem ligar o computador ou nunca viram um notebook. Parece algo fora do normal pra gente, né? Mas é muito comum. Então, você chega na Futuron, você aprende a ligar um computador, né? Que é o letramento digital. Você aprende a teclar, você aprende a acessar a internet. Depois você vai para a parte mais avançada, que é o famoso pacote Office que a gente usa, que sempre pedem nos currículos. Então, a gente ensina isso também para os nossos alunos. E depois a gente sugere outras linhas educacionais e aí fica muito a critério do que ele quer seguir. Então, ele pode ir para a vertente de games e se potencializar sendo desenvolvedor de jogos, ou ele pode ir para a área de programação, se formando um programador. E aí ele pode escolher ser back-end, né, que cuida de toda a parte, né, de código mesmo, né, para ter um site por trás tem um código. Ou ele cuida da parte de front-end, que é toda a estrutura ali visual que a gente vê via sites ou outras aplicações que existem aí nesse mundo da tecnologia. Nossa, muito legal, né? Show de Bem bola. legal, bem Show de legal. bola. Inclusive, é muito interessante falar disso, porque eu me lembro, assim, quando eu tava lá fazendo... Eu fiz no CIUG até, o Básico 1, o Básico 2 do CIUG, porque é um clássico de São Gonçalo, cara. Eu ficava de Clássico. madrugada na fila ali pra pegar a vaga. Lembro da E minha aí, mãe nessa fila. e aí eu peguei o Básico 1 e, cara, é muito isso mesmo. Por exemplo, eu tava lá no computador e eu me lembro que a minha parceira, você fazia em dupla, né? Ela veio. Cara, assim, eu não tô falando isso pra debochar, não, isso é real. Você. Depois a gente riu disso, ela riu disso, mas é muito o contato inicial com a tecnologia mesmo. Ela pegou o mouse e ela veio assim e acabou a mesa. Uhum. E aí eu fiquei parado assim, a gente ficou parado olhando pro outro e ela falou assim: e agora? Eu falei: agora o quê? Não dá pra descer mais. Cara, é disso que eu tô falando. Tipo assim, aí, né? É. Porque assim, você sabe que. Não, ela falou: pô, eu tô descendo aqui na tela, ó. Acabou a mesa, e agora? Como é que eu desço mais? Assim, cara, é isso. E assim, porque a pessoa nunca teve um contato Sim, com aquela tecnologia. Sim. sim. E E é muito potente hoje, né? Existem vários indicadores que demonstram o analfabetismo digital.
Isso é muito forte. E quando a gente olha para regiões periféricas, esse número ele aumenta cada vez mais. Ainda mais nessa geração Z, que ela foi habituada com o celular. Sim. Então, quando você passa a fazer com que ela utilize, né, outros meios, como o próprio computador, o notebook é mais avançado do que aquele desktop, elas não sabem utilizar. O mundo delas está conectado em um celular. E a gente sabe que, ó, dá para se trabalhar de um celular, mas uma formação tecnológica de crianças, ela não começa pelo celular. A gente precisa dar um passo para trás e fazer com que elas aprendam, né, o ambiente formativo utilizando um computador. Né? Isso muda, né, a aprendizagem da criança e do adolescente também. Show de bola. E Poxa, mas... agora a mesma pergunta para você, por exemplo, quando você vai no Espaço Gaia, quando você entra lá, o que que acontece assim? Tô chegando lá, eu sou uma mulher, tô chegando no Espaço Gaia, o que que acontece comigo? Qual é a primeira coisa que eu vejo? Então, lá na Gaia a gente tem alguns projetos. Tem a roda de gestantes, que é o que a gente fala que é o nosso carro-chefe, assim, que foi a partir da roda de gestantes que a gente ficou conhecido, enfim. E aí a roda de gestantes se chama Programa Ciclos. No ano passado, em novembro do ano passado, a gente ganhou o prêmio de Periferia Viva. Que incrível. Massa. Que reconhece a nossa tecnologia como algo de enfrentamento ao racismo ambiental e à violência obstétrica também no Brasil. Eu acho que foram mais de 1.000 pessoas cadastradas e só 128 pessoas foram escolhidas, assim. Então, para a gente estar no meio dessas 100 pessoas aí que foram escolhidas, foi algo assim, tipo, caramba, que loucura. E aí, a dolagem coletiva, ela funciona de uma maneira semestral, é de 6 em 6 meses, a gente tem encontro de 15 em 15 dias, e aí esses encontros, eles são sobre tudo que você possa imaginar, assim. Tem encontro com a advogada, tem encontro com assistente social, tem encontro com psicólogo, tem encontro com nutricionista, tem encontro com doulas, e aí a gente faz todo um percurso formativo com elas, para elas terem ideia do que é o próprio corpo, para a gente gerar autonomia. Eu gosto muito de trabalhar com autonomia, sabe? Da gente parar de terceirizar cuidado mesmo. Porque a gente coloca muito o nosso corpo a mando do médico. Se o médico falar que você tem que fazer isso, mesmo que você esteja com o seu corpo ali há 20 e poucos anos, eu 29. Mesmo que eu esteja com o meu corpo há 29 anos, eu vou achar, opa, se ele tá mandando eu vou fazer. E aí, dentro da Gaia, a gente pensa o inverso disso. A gente quer que ela tenha autonomia para falar, mas será que eu devo fazer mesmo, sabe? Para chegar nesse lugar mesmo de não de bater de frente, mas repensar aquele cuidado, aquilo dali que o médico está trazendo. Então, a gente tem esse percurso formativo com as gestantes. A gente fechou o 6º ciclo de gestantes. E aí vai abrir o 7º ciclo, então, assim, já tem bastante tempo que isso roda. Além do programa Ciclos, a gente tem o projeto Aldear, que aí o projeto Aldear foi uma outra coisa que veio da comunidade. A maioria dos nossos projetos, eles acontecem muito a partir da demanda da comunidade, e não do que a gente acha que tem que colocar ali dentro. Porque eu sou do Catarina. É uma favela próxima? É uma favela próxima. Mas ainda assim, ali dentro do Salgueiro tem a sua especificidade, tem a sua necessidade. Então não adianta eu, que sou moradora de favela, que nasci e vivo dentro da favela, mas uma favela em contexto diferente, chegar lá dentro e falar: ah, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer aquilo. Então a gente sempre procura escutar o que elas querem que a gente faça. Esse é sempre, tipo assim, o primordial de lá da Gaia. E aí o projeto ODA, ele começou a existir porque elas saíam da roda de gestantes e queriam voltar. Sendo que não tinha espaço para elas voltarem, assim. Tipo, teve um dia que a gente teve 60 pessoas na sede, que era minúscula, que foi a primeira sede nossa. Aí eu olhei pra Mayara, que era diretora na época, e falei: amiga, não vai dar, né? Assim, pra fazer mais. Ela, Laura, tem que abrir agora uma outra turma. Eu falei: cara, mas como assim uma outra turma? Só de pessoas que não estão gestantes? Ela, é. Aí eu falei: então beleza, então a gente vai fazer isso. Aí o projeto Aldeia, ele veio a partir dessa ideia de promover rodas sobre vários temas. A gente já falou sobre racismo ambiental, a gente já levou o CRAS lá do Salgueiro para conversar com elas, a gente já levou a ouvidora da Defensoria Pública. Cada semana, no mês passado,
A gente levou a psicóloga e assistente social para falar sobre o maio, laranja. Então, a gente sempre está nessa perspectiva de levar algum tipo de informação que é importante para a emancipação dela. Dentro da H, a gente tem um lema que é emancipar, empoderar e revelar. Então, a gente deseja que essas pessoas tenham tanta informação que elas consigam passar por esse processo de emancipação. Além disso, a gente tem um observatório, que é o Observatório de Olho em Itaoca. E aí, dentro do observatório, a nossa ideia é coletar informações sobre a localidade e incidir para políticas públicas de fato efetivas para lá. Então, lançamos em 2024 o relatório de monitoramento, que aí tem dados tanto econômicos, sociais e ambientais do território. A gente fez dos fundos do antigo lixão de Itaoca, esses dados. E aí, no final desse relatório, tem as sugestões do que a gente acha que precisa ser implementado. Lançamos também, no começo desse ano, uma pesquisa que é sobre economia do cuidado e racismo ambiental, que a gente atravessa esse lugar de saúde mental das mulheres e como a falta de estrutura com coisas básicas, por exemplo, lá não tem água potável na casa das pessoas. Essas pessoas elas vão até um larguinho que fica dentro do lixão para coletar água. E aí a gente começou a entender que essa falta de política pública, acesso à água, direito, né? Todo mundo, faz com que ela passe mais tempo da vida dela tendo que ir lá buscar água do que se ela abrisse a torneira e tivesse água ali. E aí a gente faz esse mesmo cálculo pensando no transporte, que lá não tem transporte, acesso a equipamentos de saúde, educação, enfim. E aí a gente linka isso à economia do cuidado. E agora a gente está construindo uma agenda, que é a Agenda 2030 do Complexo Salgueiro. Incrível. Existe a agenda de São Gonçalo, que é do Ressuscita, Sim. do Ressuscita São Gonçalo, sendo que foi uma coisa que eu conversei muito com eles. Eles estão construindo essa agenda também junto com a gente. O que vocês estão pedindo para São Gonçalo está muito à frente do que a gente está pedindo lá para dentro, sabe? Enquanto a gente aqui fora está pedindo por tarifa zero, a gente está pedindo por melhora do acesso aos ônibus, lá dentro a gente está pedindo para que tenha ônibus, porque não tem. Então, ainda assim, é uma diferença muito gritante, né? São 7 bairros que estão dentro da cidade de São Gonçalo e parece que estão ilhados da cidade de São Gonçalo. Se ninguém olha, ninguém fala, ninguém chega. Então, assim, esses são os 3 projetos que rodam de maneira mais, assim, maçante dentro da Gaia. Cara, eu acho, conforme vocês vão falando, vai abrindo várias caixinhas, né? Assim, Sim, sim. porque, por exemplo, quando você falou do levantamento de informações e dados e pesquisa, na hora me veio o Ressuscita, porque eu lembro do trabalho deles na questão que eles fizeram, a questão de saneamento, eu me lembro, Carta climática. carta climática, também tinha um levantamento que eles fizeram que eu achei maravilhoso, assim, que eu nunca tinha pensado nisso, que era de terras em São Gonçalo que poderiam ser utilizadas pelo agro, por exemplo, assim. Sim. Cara, eu achei incrível porque abre tua cabeça, cara, realmente, olha quanta terra produtiva tem em São Gonçalo que poderia ser usada para economia e tal. E aí você falando, você fazer isso dentro do Salgueiro para fazer, do ponto de vista do Salgueiro, da comunidade, abre mais uma caixa que realmente, tipo assim, beleza, vamos pedir, tem que estruturar melhor os ônibus e tal, mas não tem ônibus, né? Uhum. E tem que botar o ônibus lá primeiro, né? O tempo da pessoa abrir a água quente, que a água já sai quente, do que ela ir pegar e ferver a água, provavelmente. Sim. Nossa. E realmente, assim, vocês falaram que vão lançar, essa pesquisa já lançaram A Agenda 2030 a gente deve lançar no final do ano. no final do ano. Assim, espero. Que incrível, eu quero participar. Assim, espero. Quer comentar? Pode Não, comentar. quero super participar desse movimento. E é muito engraçado, porque a gente acaba tendo uma biopia, mesmo morando em São Gonçalo, né? Como ela falou, né? Cada favela tem sua característica, sua demanda, mas a gente acaba não. Não é no nosso cotidiano, enfim, né? Acaba não entendendo que o problema do outro, às vezes, pode ser pior do que o teu problema. Né? A gente está falando no Complexo da Coruja de educação, a gente está falando no Complexo da Coruja de saneamento básico também, mas a gente não está falando de acesso à água, por exemplo. Sim.
que é direito à vida das pessoas. Isso transforma, né? Então, cara, quanto que é importante falar sobre isso e olhar para São Gonçalo com uma lupa mesmo, né? E não com aquele olhar maior de abrangência que a gente às vezes tem para a cidade como um todo. São Gonçalo é para ser muito potente, mas como São Gonçalo é potente se uma cidade, se um bairro, na verdade, da cidade não tem acesso à água. Sim. A gente não pode falar que São Gonçalo é uma cidade potente com isso. Cadê os governantes? Capitão Nelson, vá lá. Chavô puxou a orelha aí, ao vivaço, né? Só não tá ao vivo, mas puxou a orelha. Mas é muito isso mesmo, né? Assim, pra ficar ok, falta muita coisa, né? Sim. E aí, por exemplo, acredito que você, com a visão da tecnologia da Futuron, por exemplo, você também puxou muito, você tem um acesso à inteligência muito grande nesse sentido, né? Como você falou, você já tem uma noções estatísticas do que falta, do que não falta, assim como as pesquisas estão saindo, né? Eu sou um entusiasta muito grande de games, sempre fui. E quando eu esbarrei com a produção nacional que está tentando há muitos anos ali, ela, por exemplo, a Tectoy, que foi ali, deu aquele marco, né? Quando ela fez aquela parceria lá na década de 80 e 90 e lança o Mega Drive, lança o Master System e mostra para o Brasil que, caraca, temos uma indústria. Enfim, agora tenta voltar com o projeto do Zenix. E a gente fica pensando, pô, quando que chega a nossa vez, né? Claro que, pô, é até complicado falar isso, porque se você bota game, o Márcio Filho teve aqui, inclusive vou deixar aí o link para vocês também assistirem. O Márcio Filho falou sobre a criação da indústria de games finalmente no Brasil, né? Que é um marco legal de games. E toda a saga, a odisseia que foi para criar o games, porque no meio do caminho quase foi sequestrado por uma outra parada, sabe? Quase caiu pra bet o negócio, e, enfim. Depois vocês assistem, é muito interessante, vou fazer um recorte só disso. E aí eu fico pensando nisso. Aí eu lembro da Futuron nesse sentido, porque, por exemplo, a galera tá lá programando e tá, sabe, ali na base mesmo, na frente, ali na ponta da lança, fazendo suas primeiras programações, depois vão encarar esse mundão, que é esse mundão que nos espera, que acabou de ser um marco legal de games, que por um lado, como o Marcelo falou, é referência agora no mundo, o Canadá estudando a gente tem essa potência de, pô, quando a gente cria bonito, mas ao mesmo tempo, como é que isso chega na ponta? Não chega na ponta, né? Não chega na ponta, né? Esse é um grande desafio que a gente tem lá, né? A gente desenvolve as pessoas, deixam elas aptas ao mercado de trabalho, mas cadê, né, os empregadores, né? Eles não acessam, a gente não consegue acessar, né, esse ambiente porque ainda existe uma bolha, né, de contratação para esse mundo da tecnologia, principalmente quando a gente está falando de ONG, né, que faz toda a parte educacional, é valorizado, sim, né, enxergam potência nisso, sim, mas não querem nos contratar. Isso é simples, né? E também eu acho que tem outro ponto que é muito particular do que a gente faz e para quem a gente atende, que é o preconceito, né? As pessoas elas não querem, quando você olha para empregador, para grandes empresas, grandes marcas, elas não querem que ocupe o espaço de cadeiras pensantes, gente pobre, preta, favelada. Elas querem pessoas brancas que estudaram em Harvard, mas que não sabem o que estão fazendo na ponta. A gente, com certeza, se estivesse ocupando esse lugar, daria um show, né? E provavelmente faria muito melhor do que muita gente está fazendo, mas a gente não tem oportunidade, né? Então, acho que falta esse mecanismo, que eu converso muito com o Márcio sobre isso, com outros entusiastas também, e da área de games e especialistas também. Como a gente faz chegar toda essa potência que o Brasil está se mostrando para fora na ponta, em que a gente está formando? Porque a molecada que está lá do Complexo da Coruja, eles estão preparados. A gente participa de vários hackathons, inclusive a gente participou de um internacional. A gente foi para a final desse hackathon. Então, assim, a gente tem uma galera preparada para ocupar esses espaços. Falta-nos a oportunidade. Ela não é dada para quem é periférico. A gente tem que arrancar das pessoas a oportunidade. Então, a gente sempre está nesse lugar. Como que a gente faz essa galera sonhar? Se a gente sempre quer arrancar a oportunidade. Você tem que lutar para que ela, você tem que sangrar para que isso chegue para você. Então, é cansativo ao mesmo tempo também. Mas aí existem o Futuron, existem o Gaia, para mostrar tanto para mulheres, que principalmente eu acho que é um ponto muito importante que a gente quer fazer lá, trazer mulheres para se potencializar na tecnologia, que elas podem, que eles podem, que todos, enfim, todas as pessoas podem sonhar e podem ocupar espaços importantes, mas que precisam só da oportunidade, mas a gente vai sangrar para dar oportunidade para essas pessoas. Ainda que eu seja essa pessoa. É engraçado, né, que a gente sempre fica nesse lugar de... É isso, de ser atravessada para que o acesso chegue a alguém. Hoje eu estava pensando muito sobre isso. Pode chamar um pouquinho. Saiu uma entrevista nossa hoje para o Rio On Watch.
E aí eu tinha dado a entrevista pro Igor, e aí ele tinha pedido o contato de 2 outras pessoas, sendo que eu não tinha lido a entrevista até ela sair hoje. E aí quando ela saiu hoje, eu comecei, me danei a chorar dentro de casa, porque eu fui ler o que estava escrito, o que que as pessoas tinham dito, né, da entrevista também. E aí, na sexta-feira passada, num curso que eu faço de agrofloresta, a gente estava falando sobre racismo ambiental. E aí eu falei assim, cara, é muito louco porque a gente faz as coisas e parece que é tão pequeno o que a gente está fazendo. Sabe, a gente sempre tem essa perspectiva de que, mas será que está impactando mesmo? É, Será que está fazendo sentido isso? sim. E aí, quando você pega pra ler, assim, as coisas, aí você fala assim, caraca, tá fazendo sentido, sim. Olha isso daqui, olha essa resposta, sabe? E aí, hoje eu tava pensando muito isso, porque minha mãe, ela fala muito comigo, Laura, você sempre tá muito ansiosa. Laura, para com isso, você vive ansiosa. Laura, você não tem um tempo, Júnior, né? Falando, Laura, você não tem um tempo com você, falando que você dorme quando? Mas a gente sempre tá nesse lugar de me atravessa, beleza, me atravessa, mas eu não quero que atravesse os meus, assim, eu sou bem Sim, leoa sim. com os meus. E aí você pode falar tudo pra mim, mas você não fala do meu pessoal, não. Que aí vai dar briga, assim. E aí é muito louco, porque isso é muito de lideranças, eu acho, também, assim, esse negócio de estar nesse De lugar de cuidado também. liderança. Cuidado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra dessa entrevista, assim, o que que foi que te bateu lá, assim, do que você falou e... Fiquei Bruno. curioso, sou fofoqueiro, pô. A Flavielle falou uma coisa que a Dona Maria é uma senhora, que ela é uma grande referência pra mim e pra Gaia, assim. Sou completamente apaixonada por ela. E aí eu lembro que há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, a gente levou um amigo meu, Rafael, pra fazer umas fotos lá. E aí a Dona Maria foi contando a vida dela. E aí eles têm muita saudade do lixão. Muita saudade. Sim, se vocês falar qual é o seu sonho, ele vai fazer com que o lixão volte. E aí eu fui perguntar pra Dona Maria assim, mas por que que a senhora quer que o lixão volte, minha filha? Me conta aí essa fofoca. Aí ela falou assim, porque era muito bom, Laura. A gente tinha o que comer, a gente tinha de onde tirar dinheiro, a gente vivia todo mundo aqui junto. Não sei, nem começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, mas como assim a senhora tinha o que comer? E ela falou, por muitas vezes eu peguei a comida daqui e lavei em casa e fiz pra gente comer. E aí aquilo dele me atravessou assim de uma forma que assim, me jogou na parede, assim, falou. Sim. E aí hoje a Flavielle falou a mesma coisa quando ela deu entrevista pra ele. Ela falou que era muito bom essa época do lixão, porque além de renda, eles conseguiam tirar coisas para a própria casa e alimentação também. Então, quando chegava um alimento que não estava sujo aos olhos, esse alimento ele era utilizado para ficar em casa, assim, para ser utilizado em casa. E aí é uma realidade que a gente não imagina que existe, assim. Não. Eu não imaginei por muitos anos. Eu conheço o antigo lixão há 8 anos. Mas até eu chegar lá, assim, eu não fazia ideia que essas coisas aconteciam, assim. Muito. Não dá pra imaginar. É assim, você tá me falando, eu tô aqui tentando assimilar e eu não, a frase, né, não bate fazendo sentido. Não. Sinto saudade do lixão porque Sim. de lá a gente tinha Sustento. sustento, Tudo tinha sustento. renda e tinha o que Tinha comer. A gente não consegue imaginar que isso viria. Essas pessoas hoje elas estão falando disso no passado, né? Elas falam disso no passado. Mas O lixão ele foi fechado em 2012, com a Lei de Resíduos Sólidos. É diferente do lixão do Jardim Gramacho, que a grande maioria, não todo mundo, mas a grande maioria recebeu algum tipo de indenização. O lixão aqui de Talca não recebeu. Ninguém recebeu indenização. as pessoas foram só retiradas de lá Não e foram nem retiradas, Romulo. Elas continuam morando lá. E aí é isso. É um local que não tem como uma pessoa morar. É um local que não tem acesso à água. É um lugar que não tem transporte público de maneira fácil. A Dona Maria, ela conta assim, muito rindo, e aí eu fico. Sempre me atravessam muitas coisas dela, porque ela conta tudo com uma leveza e com uma felicidade, assim. Eu fico, caramba, cara, eu tenho muito que aprender ainda Muito. na vida. E aí, uma das crianças dela quase nasceu no caminhão de lixo. Eles levaram ela
até a maternidade na época, no caminhão de lixo. E aí são coisas que, assim, a gente não faz a menor, assim, tipo, eu nem imagina É. que isso aconteça Você não dentro da alcança, nossa cara. cidade. Você não, eles tinham o lixo e agora eles têm só o lugar sem o lixo. Sim, Eles sentem falta Sem do lixo. lixo. sim. Do lixo, assim. Cara, É muito doideira. legal. E aí, Você muito vê louco. o peso social que isso também carrega para quem tá à frente dessa iniciativa, né? Imaginar que eu nunca ia conhecer a Dona Maria. Sim. Hoje eu conheço a Dona Maria que queria que tivesse o lixão de Itaoca para a própria sobrevivência. Então, assim, o quanto que a gente também ocupando esse lugar, eu acho que até voltando um pouquinho falando de liderança, do lugar que a gente ocupa, o quanto não se cobrar, porque se a única oportunidade das pessoas conhecerem a história de vida do outro e talvez mudar aquela realidade através de você. Sim. É, é, é muito bizarro, assim, porque eu. É isso, quando a gente chega lá, a gente tem as nossas visões, né? E aí é a nossa maneira de enxergar tudo. Então, quando eu escutei isso pela primeira vez, por exemplo, eu fiquei assim, mas como assim? Alguém tem saudade do lixão? Isso daqui contaminava, isso daqui fazia isso daqui causava doença, a maioria das pessoas. E aí depois você vai pegar mesmo, assim, entender todo o contexto do que é aquilo dali, assim, o que que aquilo dali significava. Significava comunidade, a galera vivia junto, significava comida, a galera tinha o que comer, sabe? Aquilo dali significava muito para eles. E aí ser retirado da forma como foi, onde eles também não tiveram acesso a nenhum direito sobre aquilo, foi uma maneira muito brutal. As pessoas às vezes falam comigo assim: ah, você fica passando a mão na cabeça de algumas meninas, não sei o quê. Eu falei assim, cara, porque eu não sei o que veio antes da gente chegar quanto Gaia, sabe? E é importante a gente olhar para uma história por completo. A maioria das pessoas ali, elas estão passando por processos de violação de direitos há décadas, sabe? É um problema hereditário mesmo. A Dona Maria, por exemplo, passou, a Neuzinha passou, Marcinha passou e agora os filhos de Marcinha estão passando pelo mesmo problema. Então se normaliza a violência. A falta de água não é um problema para eles, por exemplo. Não, teu lixão Quando é a melhor. gente vai fazer uma pesquisa para entender qual é o maior problema, a falta de água não é o maior problema, por exemplo. Porque você vem de anos sem aquilo que se normaliza não ter Normaliza, aquilo. sim. E aí é onde a gente começa a dar nome. Mas isso aqui é racismo. Ó. Sim. Você não ter acesso a isso aqui, ó, é racismo Falta ambiental. de justiça social. Ó, isso daqui não chegar até você, é esse nome aqui que a gente vai dar. Porque senão a gente começa nesse processo de normalizar a violência. Aceitação. Vou abrir só um parênteses que eu acho que é legal a gente falar do racismo ambiental, porque tem muita gente que ainda não conhece o termo, tá? Eu mesmo, por exemplo, passei a estudar um pouco recentemente, né? Racismo ambiental é quando o meio ambiente acaba se tornando uma ferramenta de violência e opressão em certos grupos de minorias, não é isso? Ou grupos, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu tô aqui dando de orelhada mesmo. Ah, existe o conhecimento prévio de uma área vulnerável àquela população. Talvez um barranco que todo mundo sabe, o poder público sabe que aquilo ali vai cair a qualquer momento. E deliberadamente nada é feito com aquilo. Nada é feito para. Ele sabe que aquilo ali vai causar um acidente, nada é feito. Se torna um racismo ambiental quando se tem um conhecimento disso e talvez propositalmente se espere que aquilo ali vá se cair, tudo bem. Não Seria isso. somente isso, mas também não somente isso. Por exemplo, a gente consegue entender esse lugar do racismo ambiental quando a gente pensa nas grandes indústrias. Onde estão concentradas as grandes indústrias? Sabe, dentro da periferia, Duque de Caxias. Se a gente olhar lá para a Baixada, a maioria das indústrias estão concentradas lá. E aí essas indústrias, elas têm contaminantes. Tem um documentário que se chama Como Sobreviver ao Racismo Ambiental, é de uma galera de Queimados. E aí eles falam sobre 4 municípios da Baixada Fluminense. Cada um município trazendo alguma... Eles falam de terra, água, fogo e ar. E aí cada município traz uma problemática pensando no racismo ambiental dentro daquele contexto. E teve um que foi muito emblemático para mim, porque era por conta de um agrotóxico de uma empresa específica, que a mulher ela perdeu o bebê e ela ficava andando com o feto dentro de um vidro com formol em todos os lugares
buscando entender por que aquilo dele tinha acontecido com ela. E o que tinha acontecido com o filho dela. Nossa, que A forte, partir né? disso. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o lixão de Itaoca, quem são as pessoas que moram ali? A maioria são mulheres, a maioria são pessoas pretas, 90% são pessoas pretas. E aí esse território ele é negligenciado, não somente por enchente, mas ele é negligenciado por direitos, acesso a direitos básicos. Então a gente começa a entender assim, que o racismo ambiental ele é uma forma de genocídio. Sim. Uma forma de como, assim, como que eu consigo matar essas pessoas aqui de uma outra forma, sabe? A gente está aí sendo contaminado por agrotóxicos, morrendo por agrotóxicos, morrendo por operação policial. O racismo ambiental é mais uma forma. Recentemente, em uma atividade que eu tive, uma moça falou assim, estamos todos no mesmo barco. Aí eu falei, não, todos nós estamos vivenciando a emergência climática. Todos nós estamos evidenciando e vivendo as emergências climáticas. Sendo que a forma como a periferia, a favela, está vivendo essa emergência climática é muito diferente do que a galera da Zona Sul. Perfeito, perfeito. Sabe? Não dá para falar que a gente está no mesmo barco. A gente está no mesmo mar, sendo que o barco que cada pessoa está usando é diferente. Tem uns com iate, tem uns com uma canoa, assim, que está ainda furada. Então, pensando muito nesse contexto, assim, onde que está acontecendo? Quem são essas pessoas? De que classe elas são? Qual é a cor delas? Qual é a cara delas? Até o que você tá falando, eu até busquei aqui porque tem a ver, né? Que foi a palavra do nosso presidente da Câmara lá, né? Que é o Hugo Mota. Uhum. Ele falou assim: não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo. Moramos todos no mesmo prédio. Aí a charge não vai aparecer aí, mas a charge é essa aqui que fizeram, né? O prédio que todos nós moramos, né? Aham. Aí eu não sei se vai aparecer aí, mas é tipo assim, ele na cobertura lá zona e o prédio vai descendo e vai chegando, né? Então assim, todos moramos no mesmo prédio. Moramos no mesmo prédio, todos. Temos os mesmos direitos quanto a esse prédio, acessamos os mesmos É espaços verdade. dentro desse E, prédio. e acaba de ser aprovada também uma nova medida de aumento da tarifa de energia elétrica. Eu vi isso. O Brasil sendo uma potência de energia renovável e a gente aumentando tarifa da população. Isso é um absurdo. E assim, a energia elétrica e esse aumento de preço, o dólar também flutuando, isso deve impactar muito no setor de tecnologia, né? Como é que você enxerga isso lá para, tipo, continuar mantendo a estrutura para a galera estudar ali, porque precisa dos computadores, precisa de tudo, e aí? É sempre um desafio, né? A gente, obviamente, assim, tudo esbarra em recurso, né? E continuar promovendo com que a escola de tecnologia, o Futuron, ele continue aberto, a gente agora criou alguns meios para que isso seja possível. O primeiro deles é apadrinhamento de alunos. Então, a gente utiliza, né, a educação que a gente vai promover para aqueles alunos como forma de benefício social para quem está apoiando, né? Então, você hoje está ajudando, né, com a mesma tarifa que você poderia estar pagando para escutar uma música em Spotify ou, enfim, em outras mídias, né? Você está patrocinando a educação e o futuro de um jovem. Como é que é isso? É o mesmo valor, né? R$ 29,90 você consegue apadrinhar uma criança e fazer com que a gente consiga trazer uma educação de qualidade para ela utilizando tecnologia. Obviamente, né? R$ 29,90 a gente consegue manter essa escola quando a gente olha para o número de assinantes, que é o processo que a gente tem agora de conseguir o número X, que equivale a todos os custos operacionais que a gente tem para manter aquele espaço aberto, né? Isso não é fácil, a gente começou essa campanha recente, né? Ela é uma campanha, eu acho que muito apelativa, mas com uma certa consciência também para a população, né? Eu falo muito isso na minha casa, para meus amigos, também, cara, você está pagando, né, ali uma Globoplay, né, um Spotify, por que você não pode ajudar uma criança no meu projeto? É o mesmo preço. Não dá nada pra você. É uma conta a mais, mas assim, a gente gasta com tantas outras coisas. Então, assim, a gente também precisa mudar um pouco o mindset das pessoas e fazer elas entenderem que a gente não precisa de muito. A gente precisa da sensibilidade daquelas pessoas para poder ajudar e manter aquela estrutura aberta, né? Então, tem muitos impactos, fora esse de
dinheiro mesmo, que eu acho que é o que a gente mais esbarra para poder, né, manter, a gente também tem outros problemas que são com voluntariado. A gente hoje trabalha com todos os nossos instrutores, né, como voluntários, eles não recebem nem ajuda de custo para se locomover até a nossa estrutura. Então, ou aquela pessoa ela é picada pelo social mesmo, né, para dedicar aquele tempo que ela poderia estar dedicando em outro lugar para pagar a sua conta, né? Enfim, são inúmeras barreiras que a gente esbarra pelo meio do caminho, mas eu acho que o propósito faz com que a gente continue, né? Você chegou até a falar do valor, R$ 29,90. Isso é através de uma plataforma, tipo Apoia-se, assim? A gente tem o Apoia-se, mas a gente também está utilizando se eu não me engano, o Mercado Pago, tá? Porque o Mercado Pago tinha umas tarifas que beneficiavam a gente de uma forma melhor, então a gente optou por fazer por lá. E aí o link ele tá dentro do nosso site, www.futuroon.com.br, né? E lá você consegue apadrinhar um aluno, né? E aí você pode escolher o valor, ou com essa mensalidade, como se você estivesse utilizando ali, né, a adesão de uma mídia, né? Ou então um valor maior que você entenda que faça sentido para você e esse desconto é feito mensalmente no seu cartão de crédito. Massa. Pô, maneiro, hein? Massa. Maneiro. E essa palavra, né, apadrinhar um aluno é uma palavra forte, né? Tipo, ó, você tá apadrinhando um aluno, você já chega ali e já, pô, sou padrinho de um aluno, mano. Exato. Aceita aí esse batizado E aí. dá esse lugar de algo palpável para alguém. Assim, eu tô mudando a vida A de uma vida de uma pessoa. pessoa. Tô contribuindo para a mudança na vida de uma pessoa. Isso Tá é fazendo o bem outro sonhar, né? legal. A gente também que vem da favela, é muito difícil a gente ter sonho, né? É. Nosso sonho é básico, quero ir no restaurante pagar a conta. Eu sonhava com de poder pagar a conta num restaurante pro meu pai e pra minha mãe. Eu achava que eu nunca ia poder fazer isso na minha vida. Então, nossos sonhos, eles são míopes, né? E a gente acaba dando a oportunidade de fazer eles sonharem com outras possibilidades. Imagina, trabalhar numa empresa de tecnologia. Aí me lembrou aquele filme do Marte 1, né? Tá ligado? Que é bem maneiro, assim, né? O garoto queria ser astronauta e tal. Pô, Sim. esse filme é irado, mano. Eu vou. Assim, enfim, eu puxar um outro assunto, mas eu vou abrir mais um parênteses. Que é a figura da doula, né? A figura da doula também é uma figura que se tornou nova pra mim ao longo do tempo. Eu não sei se isso é eu que tava numa bolha ou de repente ela veio se tornando nova. E até veio chegando pra mim, porque eu não conhecia. E aí, inclusive, recentemente, né, minha sobrinha teve a neném, teve a Ayla, e ela teve a presença da doula que ia lá em casa e orientar ela e tal. Inclusive, um beijão pra Ayla, que tá aí, chegou a novata do clã. E essa figura, ela é uma figura que ela vem se estabelecendo, ou ela já é uma figura antiga da doula, ou como é que é? Ela surgiu de uma demanda, de uma necessidade? A doula tem bastante tempo. A gente tem aí a Fadinha, que foi uma das primeiras doulas do Brasil. Quem? Fadinha, o Fadinha? nome dela é uma senhora super fofa. Mas eu percebo que de um tempo para cá, a partir da nossa lei, que a gente consegue constituir uma lei para entrar dentro dos hospitais, para fazer com que o nosso trabalho ele possa ser desenvolvido, isso foi em 2016. Então, se a gente olhar 2016 para 2025, é pouco tempo, né? Sim. São 9 anos, eu sou meio ruim de matemática. Meu negócio é ciências humanas. Tá certíssimo. Mas é pouco tempo se a gente for parar para pensar. E aí, muitos espaços ainda, por exemplo, aqui dentro da nossa cidade, eles não legitimavam o papel da doula. Ou então achavam que a doula era qualquer outro profissional. Então, tipo assim, não precisa de doula, tem enfermeira. Não precisa de doula, tem a técnica. Sendo que quando a gente pensa dentro de uma equipe multidisciplinar, que é o que a Rede Cegonha fala, que é o que a OMS fala, a Organização Mundial da Saúde, a gente começa a entender que a doula ela vai ter o seu espaço e a sua importância dentro daquele parto, ou, enfim, daquele planejamento. A técnica vai ter o dela, a enfermeira vai ter, a médica vai ter, e aí com isso a gente consegue montar uma equipe que vai acolher da melhor maneira possível aquela pessoa que está gestando, sabe? Então, a doula ela tem tempo, te respondendo, ela tem tempo, sendo que isso começou a estar mais em evidência, acredito eu, a partir de 2016 para cá. Eu me formo em 2018.
Então, eu já me formo com esse processo já constituído, né? Assim, já tem uma lei estadual que garante a nossa entrada dentro dos equipamentos. Essa lei, ela é assegurada? Não. A maioria dos hospitais ainda não permitem a nossa entrada. Mas existe uma lei desde 2016. A gente está no processo de regulamentação da nossa profissão, porque ainda não é considerado uma profissão, é considerado uma ocupação. Então, a gente está nesse processo de regulamentação, está esperando só as últimas assinaturas, né, passar. Já passou na comissão de trabalho, já passou em algumas comissões, agora a gente está esperando que ela seja sancionada de fato, para que aí a gente possa ter doulas dentro do SUS mesmo. Porque qual é a grande problemática, né? A doulagem, aqui no Rio de Janeiro, ela só tem em um lugar de forma pública, que é no Herculano Pinheiro, que é um processo de voluntariado, onde algumas doulas puxaram esse processo de voluntariado. Em todos os outros espaços, a doulagem ela só funciona a caráter de você contratar o serviço de uma doula, sabe? Ah, eu quero uma doula, você deve saber, né? Porque teve jeito da família. Você vai, contrata uma doula, a doula faz aquele acompanhamento para você. E aí a gente chega num lugar, quem tem acesso a pagar uma doula, sabe? Quem vai conseguir ter uma doula? Porque se você precisa colocar comida dentro de casa e você precisa de uma doula, você vai querer colocar comida dentro de casa. Você não vai querer ter uma doula. Prioridades. Exatamente. E aí é nessa ideia que a gente começa a entender a importância de estarmos no SUS. Porque se a gente está no SUS, que é a base da base, a primeira porta, a porta de acesso para pessoas vulnerabilizadas gestantes, a gente consegue aí já entregar um serviço de educação perinatal, que fala sobre direitos, falar sobre parto, falar sobre gestação, sobre a autonomia do próprio corpo. E aí, a partir disso, a gente começar um processo mesmo de empoderamento, de emancipação, para quando ela chegar no momento do parto, ela tem informação sobre o que ela quer e o que ela não quer. Porque às vezes a gente não consegue decidir o que a gente quer, porque a gente não sabe nem o que é certo e o que é errado. Porque, sabe, durante toda a minha vida, sempre foi isso. Então, assim, como que eu vou escolher entre duas coisas? Sempre foi isso. E aí a violência obstétrica, ela é muito dada, assim. É normalizada dentro da nossa sociedade. A maioria das pessoas viveram processos de violência obstétrica e nem imaginam que foram violências, assim. Então, isso acaba se normalizando dentro da família. E aí você chega no momento do parto, é completamente violentada. Você entende aquilo como uma violência a nível de você se sentir mal, mas você não consegue nem dar nome. Você tem, por exemplo, você tem um exemplo assim do que seria uma violência obstétrica assim, Tenho. uma classicona assim, Tenho. manda pra gente. Explicar todo o negócio é só o nome. Você que manda, pô. Antes de aprender, eu também não sei, tá? Eu sou técnica de enfermagem, né? E aí eu fiz o meu estágio numa maternidade. E aí eu lembro que no meu primeiro dia de estágio, uma menina me chamou e falou assim: Ei, moça, ajuda aquela menina ali, porque ela levou 30 pontos. Aí eu falei: O quê? Ela fez uma cesárea e tá andando assim? Não, menina, pelo amor de Deus, vem aqui que eu vou pegar uma cadeira de rodas. Aí ela começou a gargalhar. Eu falei: Tu tá rindo de quê? Eu não fiz cesárea, não, foi parto normal. Aí eu falei: Normal? E esses 30 pontos, é verdade? Ela é. Eu falei, mas o que aconteceu para você levar 30 pontos num parto normal? Aí ela falou que o médico falou para ela que ela estava com edema, um edema é um inchaço. O edema no colo do útero, o colo do útero é lá em cima, né? Tipo, vagina, né? O buraquinho ali, canal vaginal, colo do útero lá em cima. E aí ele precisava drenar. E aí ele fez um corte dali do períneo, que é o começo, lá para dentro. Meu Deus. E é isso, esse corte se chama episiotomia. E desde 1989, 1889, não lembro, posso ver isso direitinho depois e falar. Mas eu acho que 1999 é considerada uma mutilação genital. E ainda assim é feito, assim, aos montes nos lugares. Aos montes. E aí, quando você vai contar para alguém, se perguntar, você tomou aquele cortezinho? Todo mundo vai falar que tomou. E todo mundo vai achar que é normal. Porque quando o médico ele faz isso, ele não faz falando que vai violentar.
Ele faz falando que vai ajudar. Então é mãezinha, vou precisar dar um cortezinho aqui pro seu bebê nascer bem. E aí você que não tem informação nenhuma, você vai falar, beleza, Aceita. aceito, pode fazer, sabe? E aí isso é uma das maiores violências que a gente tem com o nosso corpo. E isso não é visto, assim, não é dito. Eu não sabia disso. Loucura. Eu E tenho não, vários. esse procedimento já foi banido, não era para ser feito A nunca mais. Organização Mundial da Saúde estimula que se diminua, porque eles entendem que não tem o porquê de fazer. Mas ainda assim, Feita. Eu tenho várias amigas em processo gestacional. Primeira dica que eu vou dar é essa. e eu trouxe uma de cartilha. Vou levar, vou levar, vou levar. Você trouxe a cartilha? A cartilha ela orienta o quê? Com esses cuidados iniciais, atenções iniciais. A cartilha, a gente é da menarca à gestação. Então, a gente fala todo o processo de educação menstrual para que ela conheça o próprio corpo dela. E aí, isso é uma das aulas da Gaia. A gente dá aula sobre educação menstrual para elas entenderem, né? Como que funciona, o que que é o sangue, como ele sai, de onde ele sai. Porque tem gente que não sabe de onde o sangue sai. Sim. E aí, a gente faz todo esse processo, aí a gente chega na gestação. Aí, quando a gente chega na gestação, a gente fala sobre o que que é esse parto humanizado, né? Que é vendido como algo extremamente sofisticado. O parto humanizado é vendido de uma forma super sofisticada, assim. E aí você se pergunta, quanto moradora de favela, mulher preta, será que eu não tenho direito a ter esse parto humanizado? Porque eu tô vendo só gente branca, Aham. rica, tendo isso daqui. E aí você começa, não, então eu não mereço. Sendo que quando a gente vai falar sobre parto humanizado, a gente está falando sobre humanização das pessoas, assim, tratar aquela pessoa com protagonismo. Entender que aquela pessoa é detentora de direitos, sabe, de vontades, e a gente tem que fazer de acordo com o que ela deseja. E aí, dentro da cartilha, a gente fala sobre parto humanizado, a gente fala também sobre. Tá aí. Olha aí. Eu posso. Não sei nem pra qual câmera eu. Essa aqui é a Essa tua. aqui. Manda ver. Essa Aí, perfeito. essa cartilha. E aí, a gente, no começo dela, a gente fala sobre ciclo menstrual, como que funciona, anatomia, fisiologia. E aí a gente entra no que é o parto, o que é violência obstétrica e quais são os tipos de violência obstétrica. Caraca, a lista toda ali. É. E aí, aqui atrás tem as leis e os lugares de denúncia, para caso ela tenha vivenciado alguma coisa do tipo. Na época que o Romário ele era vereador de São Gonçalo, a gente tinha um disque denúncia direto para o mandato, que foi uma parada muito maneira que a gente conseguiu fazer com o mandato dele. Porque aí Incrível. era violentada, já mandava mensagem direto pro gabinete, a gente se articulava entre si e fazia fiscalização naquela maternidade cobrando aquilo dali. Caramba, então o disco de denúncia direcionava pra lá O disque aqui tem. o Então, canal. mas vocês ignoram, gente, esse número porque o Romário perdeu, né? Aham. Infelizmente mesmo. Ai, Quer dizer, esse número aqui já caiu direto lá no gabinete. exatamente, era o WhatsApp do gabinete. E dava conta, porque qual é o volume disso, assim? Porque quando. Não era absurdo, não. Mas eu acho que é isso. Não era tão absurdo porque poucas pessoas tinham conhecimento. Muita informação, né? E aí você normaliza, né? Você é violentado, mas você não sabe que aquilo dali é uma violência. É. Eu acho que a partir do momento que mais pessoas conseguem ter acesso ao que é a violência, aí sim a gente chuva Nossa. mensagem no Precisamos no potencializar isso e levar para o futuro homem. E curiosamente até me lembrou, dadas as devidas proporções, né? A novela com a questão do alcance e conscientização. Que recentemente na novela, acho que foi Vale Tudo, né? Sim. Que ela O houve uma negócio cena da pensão. alimentícia. Foi, verdade. E aí estourou lá o número de acessos e tal do Sim, site, sim. porque a galera, pô, eu posso fazer isso. É. Isso existe, né? Esse canal existe. Acho que ela tava denunciando o ex-marido que não tava querendo pagar a pensão, um negócio assim. Exatamente. E, É porque a gente tem pouco acesso, né? Pouco acesso à informação. Exato. mais uma vez, a coisa do mouse que parou na mesa e pra onde é que eu vou, né? Tipo, É. se eu não sei, depois que eu sei, acredito que eu fiz isso, mas enquanto eu não sei, naquele momento ela fala assim, isso existe. Sim. Parece, né? Abriu uma Vira uma caixinha, assim, né? Vira a chave, fala, opa, Eu Tem tenho uma possibilidade de fazer isso. E fica pra gente essa missão, né? Quando eu conheci o projeto da Futuron,
A gente foi até numa Game Jam, né? Foi. Num projeto que era da criar jogos e De tal. criar jogos, sim. E assim, era bacana porque justamente são esses momentos de fomento de criação de jogos onde você vê os alunos ali, rola uma Game Jam, que é, para quem não sabe, a Game Jam é aquela competição que rola ali da galera fazer jogo dentro daquele desafio, daquela proposta, e aí a galera vai entregar aquilo, um prêmio vai ser dado, né? Alguém vai ganhar essa parada. E aí eu conheci lá e aí eu vi que a Thaís, ela sempre muito articulada, já articulando. Eu lembro que numa ocasião ela tava com, pô, eu queria muito ter uma memória boa, minha memória é muito ruim. Ela tinha pessoas ali do poder público, do poder Sim. privado e tal. E eu lembro que a provocação que ela fez é, pô, muito legal, né? Tamo aqui, beleza e tal, mas e aí? Depois que eles se formarem lá no futuro, eu vou mandar eles pra onde? Vocês têm que garantir isso aí. E você lembra que os caras ficaram pra responder, né? Não, a gente vai não sei o quê, não sei o quê. Eu achei essa provocação ótima, porque em muitos momentos a gente está diante desses caras, né? Que são Sim. pessoas que representam as instituições, representam o privado e o público, né? E a impressão que eu tenho às vezes é que eles se perdem, né? Tipo, do objetivo, assim, principal, né? O objetivo principal é esse, é chegar, né? Próprios, são interesses deles mesmos, assim. Eu acho que o nosso grande problema é que quem está no poder não somos nós. Sim, a gente tem que retomar esse lugar. Eu sou desse lugar da retomada. Mas são pessoas, de forma majoritária, assim, homens. Então, assim, para homens pensar em direitos de mulheres, crianças, é muito difícil. Pessoas brancas, que não vai pensar na galera preta que tá lá na favela morrendo. Então, assim, é, é muito complicado até mesmo vislumbrar alguma coisa quando a gente tem uma base de governo que invisibiliza a nossa existência, assim. A gente só existe para matar. Se não for para matar, não existe, não serve, sabe? Só serve se for para virar manobra de massa mesmo, de fazer alguma coisa para eles. Manobra política. E E eu acho que assim, fala. vale reforçar que quem coloca essas pessoas nesses lugares somos nós. 2026 é logo ali. A gente está com um governo do estado que serve para matar pobre, preto e favelado. Não tem direito, né? Direito e justiça social. Direito à vida e justiça social. Então, como que a gente faz para poder ocupar esse espaço com uma mentalidade diferente, votando consciente? Não venda seu voto. Né? A gente fala muito sobre isso dentro da periferia. Cara, vai chegando as eleições, se aproximam diversas pessoas. Primeiro, né, para se apoiar via projetos sociais, porque sabem que mobilizam pessoas, é número de famílias, né? É importante isso. Mas como que a gente faz com que a gente consiga colocar pessoas que a gente acredite ali? Romário é uma dessas pessoas que eu acreditava muito. Que pena não estar mais ocupando esse espaço. Né? Mas era alguém que queria mudar, queria transformar, e tinha ações como essa. Inclusive, ele ajudou muito o Futuro 1 também. Mas cadê as outras pessoas? Sendo que a gente está falando de uma eleição muito maior, governo do Estado, deputados, né? Que são pessoas que estão fazendo decisões que hoje fizeram, incluindo tarifa para nós. E é isso, assim, aí, por exemplo, aí, nesse momento, quando você tava lá conversando com aqueles, ele tava até, eu lembro até da cena, né, você sentadinho no meio assim, e ele sentado um em cada pontinha, né, e aí você deu uma chulapada pra cada lado mesmo, e deixou de falar, e aí eles articularam, não, sei lá quantas vagas, e babá, babá. A questão que eu falo é a seguinte, é tecnologia, é games, eu já tenho, a gente já tem, o Júnior, meu sócio aqui, o Ademir, que até fez uma participação aí trazendo a cartilha, é, a gente já tá um tempo nessa estrada aí, cara. A gente tá louco pra jogar games brasileiros de qualidade, assim. E a gente tá vendo muita coisa boa, porque o brasileiro é criativo demais. Ele é um cara. Ele vivencia pô, um mundo inteiro dentro do próprio país, sabe? Assim, de diversas culturas e tal. Sim. E esses jogos, eles saem na medida do possível, mas eles encontram alguns climas hostis, né? Por exemplo, eles encontram como quando você vai fazer um jogo, lançar um jogo, aquela cena final pós-crédito lá do jogo, aqueles créditos, é igual um filme de cinema, mano. Sim. 300 milhões de pessoas ali participando daquilo ali. Grana, né? Automaticamente, um lado bom é que muita grana, muito emprego é gerado ali, né? Porque a galera fala, é dinheiro de cultura, dinheiro de não sei o que agora o game, pela lei, ele é Ele é produto cultura. audiovisual, ele é produto cultural. Cara, saiu lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Cada R$1 investido retorna 1,60, né? Aham, sim. Que maravilhoso, que é a Fundação Getúlio Vargas, é uma das mais respeitadas do país. Ainda assim, a gente continua esbarrando com uma produção pujante brasileira
que ainda tá naquele desenvolvimento inicial lá embaixo do 2D, embora tenha uns caras de 3Dzão querendo fazer e tal, querendo fazer o The Witcher brasileiro, pá. E aí eu fico pensando em você lá, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Você acha que a gente tá melhorando nesse sentido de poder esperar o nosso The Witcher brasileiro ou não? Para os próximos anos a gente ainda vai ficar ainda numa produção de base, assim, é o que dá para fazer, ainda é o 2Dzão mesmo. Produção de base realizando 2D. Primeiro porque quando você faz uma mídia produtiva de gamers olhando para o 3D, hoje eu acredito que a gente tem pouquíssima mão de obra olhando para o Brasil ainda, tá? Para altas produções. E além disso, o mercado de games para uma produção 3D, ela é muito cara. E as pessoas elas não querem custear essa produção, né? Então sempre vai ser, por enquanto, né? Ainda que a gente não tenha aqui, né, nomes de grandes estúdios de games renomeados, né, que abram espaço para outras oportunidades de quem está já desbravando esse caminho também, a gente segue no 2D. Lá no Futuron, por exemplo, a gente consegue já fazer essa programação em 3D, porém, todas as vezes que a gente inclui um orçamento para fazer um jogo 3D, ele é recusado. Na hora? Na hora. E a gente volta pro 2D. Era essa declaração que eu queria, porque a competição tá aí, né? Então, assim, como é que você vai competir com um cara que vem da gringa ou com um produto cinematográfico, enquanto você... E aí, claro, mais uma vez, o brasileiro, ele é porreta, né? Ele vai fazer um negócio 2D lindaço, com uma história Lindaço, incrível, e sim. ele vai ganhar um espaço. E aí, uma porrada que a gente toma direto no Milanesa Games aqui é... Por que tudo em inglês? O nome do jogo é inglês, o nome da produtora é inglês, então vocês não são brasileiros, né? E era uma outra dúvida também que a gente tinha na época, porque por que tudo em inglês? Porque não é produzido para o brasileiro. Não é. Ele vai Produzido para trás do brasileiro. dinheiro, ele vai querer pegar o cara lá na gringa para se oxigenar. O cinema brasileiro ele vai para onde? Para o circuito europeu primeiro, ele vai fazer toda aquela parte, aquela viagem onde foi o Ainda Estou Aqui, né, e tal. Sim. E aí o brasileiro fica assim, pô, primeiro vai lá para fora, assim. Eu acho que falta muito conhecer o fluxo das coisas de sobrevivência do país para depois a crítica, né? Sim. A gente conseguiu botar a comédia no Brasil. A comédia do Brasil sustentou a indústria audiovisual do Brasil por muitos anos. Paulo Gustavo foi uma lenda e tal. E aí a galera reclamava, mas só faz comédia. Não sei se vocês já viram isso. Sim, Sim, sim. várias vezes. Então, brother, tipo assim, abriu a porta pra várias outras. A gente tem terror hoje, a gente tem muita coisa, porque entrou muita grana de comédia, né? Exatamente. Então, quando a gente fala dos games, por exemplo, a gente consegue montar com o que se tem hoje a base ou não, cara? Porque assim, vou botar um panorama aqui só pra gente ter uma noção, por exemplo. Você vai pegar vai pegar na Ancine, um recurso lá. Você vai pegar 2 milhões na Ancine pra fazer um filme. 2 milhões não é nada, né? Uhum. Esqueça, assim, 2 milhões não faz um filme, mas você vai pegar 2 milhões a 3 milhões lá. Vai dar teu jeito, vai começar a buscar patrocínio. A não ser que você seja um Walter Salles da vida, que aí você vai conseguir fazer o negócio acontecer, você vai fazer aqueles 2 milhões. Cara, no game, como é que você enxerga isso, por exemplo? É o mesmo caminho? É esperar um Walter Salles aparecer ou não? Eu acredito que o gamer, como qualquer outro cenário empresarial, né? Ele é o competitivo e você tem que achar quem está procurando a demanda que você tem. Na verdade, assim, quem tem a demanda com que você está produzindo, né? Acho que é diferente, assim. Isso eu digo por quê? Hoje a gente olhando para os grandes estúdios, ainda os mais robustos, que já, né, trabalham com volume giratório ali de renda, né, grande, porque a gente está falando de um projeto social e eu acho que a escala é muito diferente, eles ainda trabalham por demanda. Eles não criam games porque eles querem criar, ainda que seja uma ideia muito boa e que vai ser super aderente porque eles conhecem, né, o player brasileiro. Eles criam o que vai ter dinheiro para custear. E isso é muito ruim quando a gente fala em larga escala de cada vez mais potencializar essa indústria dentro do Brasil. Então já começa por aí. A gente tem que, né, procurar um formato diferente de fazer essa indústria crescer. E aí sim, tendo aportes para que a gente produza aquilo que a gente entende que vai ser jogado, aquilo que a gente entende que é necessidade, e não a produção por demanda. E outra coisa que a gente enxerga bastante lá olhando para essa criação, né, é que a gente está falando de. A gente precisa. O Futrolha já aparece no gamer quando a gente fala de temáticas que hoje estão em evidência. Então, quando a gente cria um gamer lá educacional que vai ensinar, né, português para o aluno,
esse gamer ele não viraliza. Mas quando a gente cria um gamer de uma indígena, né, chamada Lenda de Yara, que essa indígena, ela é Yanomami, ela tá protegendo, né, o desmatamento, tá protegendo o seu povo, viraliza. Então, assim, a gente tem que trabalhar por demanda e não por necessidade, porque ambos, né, são imprescindíveis quando a gente olha para temáticas emergentes dentro do Brasil. Mas um, ele vai ter um potencial de escala muito maior do que o outro. Então, isso é muito difícil, ainda mais para gente que está rampando para os grandes estúdios. Né? A gente tem um braço de estúdio gamer dentro do Futuro On, que é o Future Devs, também americanizado. Isso também que a gente não. A programação, ela é em inglês. Se tu não sabe inglês, você não consegue programar. Então, a gente tem aula de inglês dentro do Futuron também. Então, já inicia uma barreira assim. Tecnologia, você tem que aprender inglês para poder ocupar grandes cargos. Então, é o que tem para jogo. Ou você vai lá e faz isso acontecer e se desenvolve, ou você fica para trás. Então, esse Futuro Devs, ele é um braço do Futuro On, são desenvolvedores de jogos, e ali eles ficam, né, criando possibilidade de novos games para o Brasil. O último que a gente criou, ele fala bastante sobre deficiência visual ali, né? E é um gato carteiro. Usando tecnologia, ele faz a comunicação entre o deficiente visual e o ente querido que ele quer conversar, o amigo, enfim, quem ele quer falar. Né? Então, ele se comunica através desse jogo, via inteligência artificial, o gatinho escreve as cartas, né, e envia para a pessoa que precisa receber, via telefone, enfim. Isso é muito Massa. incrível. Aham. E se a gente for olhar agora para dentro disso que a gente está falando, a figura da mulher dentro dessa indústria, dentro desse momento aí. Porque quando a gente for olhar para isso, a gente vai ter um outro recorte, né? Que acho que a Laura também vai poder até contribuir nesse sentido, porque a figura da mulher nesse, por exemplo, É. saindo do Salgueiro e indo para essa indústria, para essa visão, o que acontece? Eu acho. Primeiro que eu ia falar uma coisa enquanto você tava. Eu tava aqui Fala. assim, ó. Sabe a escola que você fica assim com a mão levantada pra falar? Tava aqui assim, quase. Manda ver. Eu acho que uma grande problemática que a gente que está dentro da base, movimentos sociais, organização da sociedade civil enfrenta é que a gente não tem recursos para fazer o que a gente quer. Perfeito. O recurso ele chega para o que eles querem. E isso é a grande problemática. Porque às vezes a gente está precisando subir um lugar para fazer que a creche, ó, a minha ideia, o meu sonho é uma creche na Gaia. Mas o que a casa da Gaia aumente, por exemplo. E aí a gente está tendo que mandar edital para ter dinheiro de algum lugar para uma coisa que eles querem. Agora, em 2025, a gente está trabalhando muito com duas temáticas, que é a economia do cuidado e clima. Então, os financiamentos chegam para a economia do cuidado e clima. A gente da Gaia está sem casa. A gente não tem uma casa para continuar o nosso projeto. E aí, de onde vem esse recurso? A gente não tem. Porque tem que ser sempre o que eles querem, da forma como eles querem. E aí eu acho que esse é uma das maiores barreiras que quem está dentro do movimento social, quem está dentro da base, enfrenta. Porque não chega dinheiro para o que a gente precisa. Chega dinheiro para a gente fazer as coisas que eles querem. E aí a gente tem que adaptar o que a gente precisa com o que eles querem. Que é, ó, um sacrilégio. Aproveita que você está com essa fala e já estende já para a questão do que acabou de acontecer, por Ah, exemplo. massa. Estão sem casa. Por quê? A gente está assim. A gente, começo do ano, trocou de sede. Fomos para uma sede maior, porque essa sede antiga não cabia nem 60 pessoas. E aí, recentemente, prestes a coisa. Qual é o nome, gente? Renovar o contrato? Renovar o contrato, obrigada. A gente prestes a renovar o contrato, ela disse que já tinha vendido a casa. E a gente ficou o quê? A gente vendeu a casa. Eu falei assim, olha, mas assim, a gente tem prioridade, a gente quer comprar casa. E era uma casa muito boa, uma casa grande, que cabia todo mundo. Assim, não todo mundo, mas cabia bastante. E ela falou, não vai dar, porque eu já comprei, o moço já pagou, enfim. E aí, com isso, a gente vai precisar sair do território para juntar dinheiro para comprar uma sede. Porque agora também foi o que as mulheres conversaram, Laura. Não adianta a gente ficar pulando de casa em casa alugando. Porque a agrofloresta que a gente fez na outra sede, a gente perdeu vindo para essa. Então, assim, imagina se a gente tivesse começado uma agrofloresta nessa, a gente perderia de novo. Então, o ideal é vocês comprarem uma casa. Sendo que a gente tem hoje no caixa
quase nada, assim. Tipo, é até Nem o sustento do mês. a gente tem quase nada. Então, como que a gente vai comprar uma casa para ter um espaço físico dentro de um território se a gente não tem renda nem para construir o que são os projetos da Gaia? Aí foi onde a gente abriu uma vaquinha na benfeitoria. O link tá lá na bio do Instagram. Boa. É @espaço Gaia, espaço.gaia. E aí, o link tá lá na bio do Instagram. A nossa ideia é ir alimentando essa vaquinha durante 2 meses, pra gente pegar alguma quantia assim boa e comprar a Entrada, né? casa, ou pelo menos dar entrada nessa casa, Perfeito. pra que a gente não fique sem um espaço, porque assim é muito importante. Eu falei sobre a casa chorando com elas, Imagina. sabe? E elas super emocionadas também, tipo assim, e agora, o que a gente vai fazer? Então, me machuca muito ter que sair. Assim, eu falei com a Lívia. Mas a gente não pode ficar indo lá, então, de vez em quando, pra fazer alguma coisa. Ela, amiga, onde? Eu falei, sei lá, a gente pede a casa de alguém emprestada, sabe? Paga. Aí eu falei, vamos voltar pro que era, assim, canga embaixo da árvore, sabe? Vamos ver o que a gente consegue fazer até juntar esse dinheiro. E aí, a gente tá nesse processo agora, dessa vaquinha aí. Porque vocês devem estar com um ciclo de gestantes acontecendo nesse momento onde acontece. O ciclo termina agora. A gente ia terminar só em final de julho. A gente teve que antecipar, porque a gente tem que entregar a casa dia 30 de junho. Caramba. Daqui uns dias. Sim. E a gente não tem onde deixar a maioria das coisas que estão dentro da sede. E aí a pessoa vai pelo Instagram, bio, e tem lá o link para poder Sim. apoiar. Tem uma meta lá, que eu acho que é 50 mil. R$50. 50 mil reais, porque, e 50 mil reais bater para essa poder meta. pegar essa sede, né? Uma vez com uma sede para vocês, a liberdade. Muda toda a Vocês história. podem fazer tudo. Fazer agrofloresta, voltar com a nossa Sim. agrofloresta. Muda a história. Agrofloresta é o quê? É uma. É um sistema Eu de curiosão, né? plantação, sendo que é muito diferente do que é uma horta. Assim, quando a gente pensa numa horta, a gente pensa bem aquele jeitinho mesmo, horta, né? Tudo Eu tinha pensado nisso. organizadinho, assim. Aí, aqui só vai ter alface, aqui só vai ter não sei o quê. E na agrofloresta, a gente pensa as coisas criando um ciclo de tempo. Então, vão ter as coisas. A gente planta tudo meio que junto, as que combinam. Então, vai ter uma que eu vou colher em 1 mês, vai ter a próxima que eu vou colher em 2 meses, vai ter outra que eu vou colher em 3 meses, vai ter outra que eu vou colher em 6 meses, e vai ter outra que eu vou colher há 2 anos, 3 anos, quando a gente pensa em árvores maiores, frutíferas. E aí a ideia da agrofloresta é que a gente possa pegar um espaço e construir de tudo. Construir, ó, plantar de tudo. Diferente de uma horta, que normalmente é bem aquela monocultura mesmo, né? Você abre uma horta para plantar só uma coisa específica. A agrofloresta não, a gente vai plantar de tudo. E aí essas coisas, essas plantas, essas verduras, elas vão se combinar entre si e uma vai ajudando a outra a crescer. Então, por exemplo, se eu plantar uma plantinha que é um pouco mais baixa e uma que é mais alta, sei lá, uma cebolinha e um milho, o milho ele vai fazer sombra para a cebolinha. Então, o tempo que o milho vai subindo para eu colher ele há 5 meses, eu já colho a cebolinha em 3. Então, é mais ou menos essa ideia, assim, da Incrível. agrofloresta. E era muito importante para a gente quando a gente tinha ela, porque a maioria das pessoas lá recebem cestas básicas, sendo que são alimentos secos, né? Arroz, feijão. Então não tem uma verdura, não tem uma fruta, sabe? Não tem um legume. E isso é caro. Sim, E sim. quando chega a gente é tipo assim, com muitos agrotóxicos. Então a gente estava oferecendo uma alimentação saudável para as pessoas que estavam ali de maneira gratuita. Assim, elas podiam chegar e pegar. Sim. Chegar lá na sede E e pegar pegar. aquela comida. Incrível, incrível. E aí você já lembra logo daquele estudo que a gente falou de quanta terra produtiva tem na cidade que poderia ser potencializada, imagina, Exato. para esse tipo de cultura inteligente, né? Olha só o potencial que teria, né? E a Futuron, na verdade, agora é um momento que esses caminhos se cruzam, né? A gente falou de todo o Sim. potencial, de tudo que os projetos já fizeram, de todo o potencial que tem para fazer, e nesse momento existe uma aprovação acontecendo em ambos os projetos. Na Futuron, a Sim. mesma coisa. A mesma situação. A gente lá também tem processo de renovação contratual e quando eu fui conversar com o proprietário para entender como que seria, né? Porque sempre tem acordos diferentes, ele disse que ele não ia querer renovar dessa vez, primeiro porque ele não gostou da experiência que ele está tendo lá ao longo desses 3 anos, né?
com ponderações, por exemplo, de existem muitas crianças aqui, eu não gosto. Existem entre sai de pessoas e eu não gosto. A rua ficou mais populosa depois que vocês vieram para cá e eu não gosto. Nos dias que o projeto não está aberto, vejo adolescentes e crianças que frequentam o projeto aqui na rua e isso não é legal, né? Obviamente que tem todo um preconceito por trás dessas falas, principalmente por ser um homem branco, né? Um homem com posicionamentos políticos muito fortes. Enfim, ele não quer mais que a gente transforme a vida das pessoas naquela localidade. E agora a gente está procurando um novo espaço. Entendo que a gente já encontrou nas proximidades, mas ainda tem alguns passos pela frente para a gente dar esse veredito que já temos uma nova sede para o Futuro On. E a sede alugada, né? A gente ainda não se mobilizou para esse processo de fato, a aquisição de um local para que a gente fique de forma permanente. Mas é também um sonho guardado. Uma vez com um local permanente, esse tipo de questão passa a não ser mais uma questão, né? Não, e o custo também, né? Mensal diminui, que a gente abre espaço para que a gente gaste com outras coisas, exatamente. É uma questão bacana que eu acho que é legal falar é que a Futuron, por atravessar já geração de estudante, assim, vamos dizer, já tem alunos que hoje são mentores lá, né? Ou seja, o projeto escalou e tal. Até temos aqui alguém, né? Sentado aqui, que é uma pessoa que pode falar disso, né? Que era aluno e se tornou professor. Chega aí rapidinho, só pra você dar uma alô aí no microfone. O melhor, o melhor. Olha aí. Manda um salve ali. Manda um salve aí pra câmera ali. Aqui, fala aqui. Quem é você, cara? Meu nome é Vitor, eu sou um ex-aluno lá do projeto, ex porque agora eu já sou instrutor, né? E eu assino lá com a Thaís junto com as turmas, né? Fazendo diferença na vida dos alunos, de quem passa lá pelo projeto, né? Dando novas oportunidades e visibilidade e até aprimorando habilidades que eles possam ter, né? Muitos alunos chegam lá pensando, pô, eu não sirvo para isso, eu não consigo fazer. Chega lá, faz a prova, que é algo que eu faço muito, que é principalmente a parte de PowerPoint, que a Thaís falou de pacote Office, eu boto eles para se apresentar na frente. Então, muitos alunos ficam com medo, com vergonha, chegam lá e dão um show, tá ligado? Isso eu acho que é a coisa mais mágica que tem lá. Tipo assim, você aprimorar a habilidade de um aluno que ele nunca pensou que tivesse. E eu posso falar isso por mim. Eu nunca me imaginei dando aula ou ensinando alguém a fazer alguma coisa, tá ligado? E hoje em dia, eu tô aí. Tinha vergonha também no início, cara? Tinha mesmo, pô. Na primeira vez que eu dei aula, parecia uma pedra. Hoje em dia eu já dou uma desenvoltura maior, participando com os alunos. Você acha que seria legal continuar o projeto aí para de repente você formar agora um mentor, um aluno que virar mentor? Pô, com certeza. Eu posso dar um exemplo aqui? Hoje em dia a gente tem um aluno que foi meu e tá seguindo meu espaço, que é o Brian. Tá? Se ele estiver assistindo aí, salve, Brian. Que hoje ele foi o meu monitor, né? No caso, Ele participou das suas turmas, né? participa nas minhas aulas, né? Me auxiliando, né? Só que ele estava participando das partes físicas, né? Mostrando como os alunos poderiam se atuar. Mas ele não estava se sentindo muito à vontade. Então o que a gente fez? A gente perguntou: o que você está a fim de fazer? O que você gosta? Ele quer o marketing. E hoje em dia a gente está encaminhando ele para essa área que ele quer atuar. A área que ele tem a habilidade dele. Entendeu? Maneiro. É potencialidade a habilidade, né? Pô, ficou o recado aí, cara. Brigadão. E em breve, quando você fizer o jogo, você vai vir aqui pra mostrar o jogo pra gente. Pô, valeu, brigadão. Como vocês puderam ver aí, cara, a gente já tem gerações se formando e eu acho que é bacana a gente ter isso em mente porque isso é futuro, né? E daqui a pouco ele vai formar seus mentores aí. Quais os locais que a galera pode ir para ajudar agora? Você falou do projeto de apadrinhamento, mas para esse momento de transição, tem algum local? Para esse momento de transição, não tem um local específico, mas a gente sempre deixa disponível dentro das nossas redes sociais e do nosso site também o Pix do Futuro On, né, que é o nosso CNPJ. Então, apoiem a gente utilizando ali o formato de Pix para que a gente consiga ter, né, uma mobilidade mais rápida desses valores em caixa, né, porque via apadrinhamento, Mercado Pago, enfim, tem-se um tempo ali para a gente ter esse dinheiro disponível. Então, o Pix é a melhor forma para que a gente consiga agora endereçar, porque tem muita coisa pela frente, galera. Encontrar o espaço, toda a mobilização para deixar todo o espaço anterior que a gente ocupa hoje, no formato que a gente recebeu. Então, pintura,
né, todo o formato ali adequado, porque a gente mexeu muitas coisas. Essa nova sede vai ter a oportunidade também da gente fazer, né, obra nela também, para a gente conseguir entrar no formato adequado para manter as nossas aulas. Então, assim, isso tudo se vincula em gastos. Então, ajude o Futuro On a se manter e continuar com as portas abertas, transformando vidas, assim, como a gente fez com o Vitor. Perfeito. Agora, infelizmente, a gente vai chegando ao final do nosso papo, né? Faça suas considerações finais aí pra galera, que pode ser qualquer coisa que esteja no coração de vocês aí. Pode ser uma vontade futura, algo agora, ou um recado. Ah, eu já tenho para falar. Então vai. Cara, Vai. eu tô aqui pensando muito. Primeiro que eu amei o bate-papo. Amei muito, porque eu amo conhecer a história de vida das outras pessoas, escutar aquilo que elas fazem, né? Ver o entusiasmo naquilo que tá fazendo, sabe? E ela é uma pessoa apaixonante, porque ela fala do que ela tá fazendo de forma tão genuína, e isso me provoca algo. Fala assim, cara, temos que continuar fazendo. Isso me impulsiona a continuar quando eu escuto história de vida de pessoas apaixonantes. Então, eu acho que hoje eu saí daqui com mais vontade de fazer o Futuro On acontecer. Essa canceriana tem. Tão fácil. Você nem imagina. É muito legal, assim, fazer. Eu nunca participei de nada onde eu tivesse uma outra pessoa que eu não conhecia. Eu conheci o Futuro On por conta do Romário. Esses dias ele fez uns stories falando sobre vocês. A gente da Gaia segue a página, inclusive. Mas eu não conhecia a pessoa. E é muito legal quando a gente consegue dar rosto, né? E aí, além do dar rosto, dar história, entender de onde aquela pessoa veio, por que aquilo dali aconteceu. A gente tem muito projeto massa aqui em São Gonçalo, sabe? A galera de São Gonçalo produz muita coisa boa. Eu falo muito isso. Ontem eu tava conversando sobre isso com a Lívia, inclusive. Eu falei, cara, gente, é tão bom, por que que as coisas não chegam aqui? Então, assim, tá sendo muito especial, verdadeiramente, escutar você falar. E aí, só pegando um pouquinho do que você trouxe antes, que a gente não respondeu, mas pensar em oportunizar espaço para que as mulheres estejam também, sabe? Porque é muito difícil. É muito, muito difícil nós, quanto mulheres, estarmos ocupando alguns espaços porque eles não são nos dados facilmente, né? A gente tem que brigar, a gente tem que lutar, a gente tem que sangrar pra gente estar ocupando esses espaços. Então, tipo assim, ver duas lideranças, duas mulheres movimentando as coisas verdadeiramente dentro de uma cidade que é historicamente negligenciada, violada, é algo que, assim, deixa meu coração mesmo explodindo, assim, sabe? É algo que explode muito meu coração. Porque é uma forma da gente acreditar que, cara, funciona. E eu tenho muito isso. Meu processo de territorialização, de gostar de São Gonçalo, ele veio tardiamente. E veio muito por conta do Romário. E aí eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a partir do momento que a gente se territorializa, você quer mudança, você não quer sair. E aí hoje eu tenho muito isso, assim, com São Gonçalo, de eu não quero ir embora daqui. Eu quero continuar vivendo dentro da minha cidade. Sendo que eu quero que a minha cidade tenha oportunidade para todo mundo. Eu quero que a minha cidade tenha acesso para todo mundo. E aí ver que tem vários projetos em vários lugares de São Gonçalo, oportunizando várias coisas diferentes, completamente diferentes, é algo também muito importante, que dá um gás pra gente, quanto pessoas mesmo que estão dentro dessa cidade e que tem um pensamento um pouquinho mais fora da caixa. Bom, eu fico feliz que essa conversa aqui aconteceu. A gente fez uma dinâmica diferente, de fato, né? Mas a gente imaginou que a troca seria muito legal por conta de vocês serem quem são, né? Acredito que agora a gente tem. Poxa, seria bem legal ver mulheres game devs desenvolvendo Sim. games, sabendo que essas mulheres vão desenvolver ótimos games na nossa indústria nacional. Ó, agora eu tô sonhando. E indo lá em cima, e saber que essas mulheres também serão muito bem amparadas em todos os seus âmbitos, por exemplo, terem doulas e, cara, ela tá completa ali, assegurada, tanto no Sim. mercado de trabalho quanto na parte mulher, né? Enfim, vamos sonhar junto, vamos trabalhar junto. E você que está assistindo aí é uma força motora de tudo isso. Lembra que você que está desse lado da tela, você tem botões aí que são potências para você fazer isso acontecer. A gente deu vários canais de ajuda também. Não desligue e vá fazer outra coisa, sabe? Se envolva, assim. Você faz parte disso. E, inclusive, eu acho que você é essencial para que tudo continue, né? Tudo tem um custo, tudo tem um peso, como diria, né, o Pepe Mujica, né? Tudo é Sim. pago em tempo de vida, né?
Então você não paga nada com dinheiro, você paga com o tempo de vida que você gastou para ter aquele dinheiro, né? Contribuam, ajudem e depois vamos ver isso acontecendo mais e mais, tá bom? Grande abraço para vocês, brigadão mais uma vez. Obrigada, E galera. valeu, gente. Até a próxima.